Galera, beleza? Stan na área, canal Enciclopédia da Bola. Esse é o nosso primeiro vídeo da seção Carreiras, onde faremos um breve resumo da carreira de grandes jogadores nascidos aqui na América do Sul, desde os antigos até os mais recentes, mas apenas jogadores já aposentados para nós fazermos uma análise mais completa. Se tratando de um canal com o nome Enciclopédia da Bola, nada mais justo que o primeiro vídeo fosse do jogador que era conhecido como a Enciclopédia, Nilton Santos, lateral esquerdo que fez história por Botafogo e Seleção Brasileira. Antes de tudo, antes de pedir o like, eu gostaria de agradecer a todos que apoiaram o canal no vídeo de estreia, um vídeo sobre a Copa Libertadores da América. Então, para todos vocês aí que curtiram o vídeo, compartilharam, que comentaram, enfim, todos que deram apoio de alguma forma, seja no YouTube, Instagram ou no Facebook, queria então agradecer muito. Enfim, vamos começar então o assunto do vídeo, dando uma resumida nos dados pessoais do Nilton Santos. Ele era natural da cidade do Rio de Janeiro, nascido em 16 de maio de 1925, faleceu também no Rio de Janeiro em 27 de novembro de 2013, vítima de uma infecção pulmonar. O apelido dele era a Enciclopédia devido aos grandes conhecimentos que ele tinha sobre futebol e também por sua inteligência dentro de campo, e apesar de ser lateral esquerdo, ele era destro, o que não impediu ele de fazer história na posição. Vou falar então da carreira dele por clubes. Aos 14 anos, o Nilton Santos teve uma breve passagem pelo Flecheiras, que era um clube pequeno ali do Rio de Janeiro, que eu inclusive não encontrei registros de que ele exista ainda, mas depois disso ele só voltou ao futebol alguns anos depois. Em 1945, quando ele estava servindo ao exército, então ele passou a fazer parte do time das Forças Armadas. O Nilton Santos era o único soldado no time dos oficiais devido à grande qualidade que ele tinha no seu futebol. E foi um desses oficiais que levou ele para o Botafogo em 1948, onde ele se profissionalizou então com 23 anos. Inicialmente o Nilton Santos queria ser atacante, mas o presidente do Botafogo na época, o Carlito, percebeu que o Nilton Santos tinha grandes qualidades para ser um bom defensor. E de fato ele tinha mesmo. O Nilton Santos ele tinha muita técnica para sair jogando, desafogar a defesa, tinha um bom desarme, tempo de bola, sabia também a hora de dar um carrinho, de chegar mais firme, mas sempre limpo, sempre na bola. Mas mesmo com todas essas qualidades como defensor, foram as subidas ao ataque do Nilton Santos que deram a ele um status de revolucionário. Afinal, se tratando do futebol ali dos anos 50, naquela época o lateral ele era meramente um defensor. Ele era o cara que tinha que estar ali para conter os pontas do outro time. O Nilton Santos foi o primeiro lateral a arriscar subidas ao ataque pela lateral de campo, sendo uma alternativa no ataque dos times que ele jogou. Isso também fez com que ele fosse barrado algumas vezes da seleção, inclusive. O Nilton Santos gostava de dizer que ele não tinha inveja dos laterais atuais pelo dinheiro que ganham, mas sim pela liberdade que eles têm para atacar, coisa que ele chegou a ser criticado por fazer isso. Dá para se dizer que o Nilton Santos mudou a maneira dos laterais jogarem. Como eu disse antes, ele estreou pelo Botafogo em 1948, fez parte de grandes times do Botafogo ali, final dos anos 50, começo dos anos 60, junto com o Didi, junto com o Zagallo, junto com o Garrincha. O Botafogo foi o único clube da carreira do Nilton Santos. Em 16 anos de clube, ele fez um total de 729 partidas, segundo o site oficial do Nilton Santos, sendo recordista de jogos pelo Botafogo até hoje, e provavelmente ele vai continuar sendo. Afinal, se tratando aí do futebol atual, muito difícil um jogador permanecer no mesmo clube no Brasil por 16 anos, sendo titular absoluto. Então, por isso eu acredito que o Nilton Santos vai continuar sendo o recordista de jogos pelo Botafogo. Pelo Fogão, ainda marcou 11 gols e conquistou 19 títulos, entre oficiais e amistosos da época. Entre seus principais títulos estão 4 vezes o Campeonato Carioca, o primeiro em 1948, um título que foi muito marcante para o Botafogo, porque o Botafogo vivia um jejum de 13 anos sem conquistar o Campeonato Carioca, e naquela época o título era muito mais valorizado do que hoje em dia. Ele ainda ganhou mais uma vez em 57 e faturou o bi em 61 e 62. Venceu ainda 2 vezes o torneio Rio-São Paulo, em 62 e 64. O Nilton Santos se aposentou do futebol em 1964, no ano em que completou 39 anos. Sua última partida oficial foi contra o Flamengo, em que ele inclusive foi homenageado pelo rival por sua contribuição aí para o futebol brasileiro. Eu particularmente considero o Nilton Santos o maior ídolo da história do Botafogo. Claro, muitos podem falar aí do Garrincha, né? Foi um cara que é considerado o maior jogador do Botafogo, cara que jogou muito. É o segundo recordista de partidas pelo Botafogo, com mais de 600 jogos. Chegou à seleção, foi bicampeão no seu tempo de clube. Mas o que eu acho que pesa, assim, contra o Garrincha é o fato dele ter saído do Botafogo, ter jogado inclusive pelo Flamengo. E a Elza Soares, que foi casada com o Garrincha, revelou que o Garrincha, na verdade, era flamenguista desde sempre
e que ele tinha uma frustração muito grande de não ter sido pelo Flamengo quando ele era mais novo, por ter as pernas tortas. Claro que o Garrincha foi um grande profissional, foi um cara que quando vestiu a camisa do Botafogo, deu tudo de si pelo clube, inclusive a Elza falou isso também. Mas por causa desse detalhe, e a favor do Nilton Santos, o fato dele ter jogado só pelo Botafogo, então eu considero o Nilton o maior jogador da história do Botafogo. Eu não sou torcedor do clube, então eu queria a opinião de você, torcedor do Botafogo ou que simpatiza com o clube, qual a sua opinião sobre essa idolatria? Ah, e só pra completar, o Garrincha e o Nilton Santos inclusive eram amigos muito próximos, e o Nilton Santos sempre contava a história, né, de que quando o Garrincha foi fazer um teste no Botafogo, o Nilton Santos teve muito trabalho para marcar o então desconhecido jogador, e depois quando os dirigentes foram perguntar o que ele tinha achado, o Nilton Santos recomendou que eles contratassem o Garrincha porque ele não queria nunca mais jogar contra aquele cara. Outra frase que adoram falar do Nilton Santos é que ele só tirou a camisa do Botafogo para vestir outra camisa, a da seleção brasileira. E é disso que vamos falar agora, outro grande capítulo na história do Nilton Santos. Primeiramente, dê uma olhada nessa foto que separamos do Nilton Santos aí, com a maior cara de raiz possível, com esse bigodinho, o colar e a cara de mal. Sua estreia na seleção foi em 1949, com 1 ano de profissional. Em 13 anos, servindo a amarelinha, foram 82 partidas, 4 gols e 16 títulos, entre oficiais e amistosos. Entre os títulos oficiais estão o Campeonato Sul-Americano de 49, em que ele era reserva, o Campeonato Pan-Americano de 52, nesse campeonato ele começou a ganhar um status de titular. Em se tratando de Copa do Mundo, o Nilton Santos foi convocado para 4 Copas seguidas, sendo um dos recordistas de convocações ao lado de outros jogadores. A primeira em 50, em que ele foi reserva daquele time que foi vice-campeão, em 54, já como titular, fez parte daquela seleção que caiu nas quartas para a Hungria. Naquela partida ficou conhecida como Batalha de Berna, devido à pancadaria que aconteceu no final do jogo. O Nilton Santos, inclusive, foi expulso durante o tempo regulamentar quando ele trocou os socos com um jogador húngaro. Um raro momento em que ele perdeu a cabeça dentro de campo. E em 58 e 62, titular e bicampeão. Vamos falar com mais detalhes sobre essas duas. Em 58, talvez tenha sido o grande momento do Nilton Santos na seleção brasileira. Já na estreia daquela Copa contra a Áustria, ele fez um gol marcante saindo do campo de defesa, driblando, tabelou com Mazzola e marcou um belíssimo gol. Reza a lenda que enquanto ele avançava da defesa para o campo de ataque, o técnico Vicente Feola gritava desesperado, mandando o Nilton Santos voltar para a defesa, mas claro, depois comemorou muito. Outro grande momento nessa Copa foi na final contra a Suécia, em que ele deu o lançamento para aquele golaço do Pelé, que ele dá um chapéu no zagueiro e marca um dos gols mais bonitos das Copas do Mundo. O Nilton Santos então começa a jogada ali com seu lançamento pela lateral esquerda. Na Copa de 62, já um veterano no alto dos seus 37 anos, ele acabou não tendo o mesmo destaque que 58, mas mesmo assim foi titular absoluto e não deixou de ser marcante. Na partida contra a Espanha, quando o jogo estava 1-0 para os espanhóis, o Nilton Santos cometeu um pênalti, mas calmamente, sem fazer alarde, deu 2 passos para fora da área, e o árbitro, quando foi marcar, marcou apenas uma falta fora da área. Um lance ali que ele usou da malandragem para ajudar o time, o Brasil depois viraria esse jogo. A final da Copa de 62 contra a Tchecoslováquia foi a última partida do Nilton Santos na seleção brasileira. Ele então encerrou seu ciclo, fechou com chave de ouro, sendo bicampeão mundial. E após sua aposentadoria definitiva do futebol, ele chegou a treinar alguns clubes, sem repetir o mesmo sucesso que teve como jogador. Foi dirigente do Botafogo, uma presença constante em eventos do clube. Falar agora dos prêmios individuais que ele conquistou. O Nilton Santos foi eleito para o time de estrelas da Copa do Mundo de 58, que é a seleção da Copa do Mundo. Como eu disse antes, o grande momento dele na seleção brasileira. Foi eleito também para a seleção da América do Sul do século XX, em um levantamento feito pelo IFFHS, e eleito pela FIFA para a seleção definitiva de futebol do século XX, ou seja, foi eleito pela FIFA como o melhor lateral esquerdo da história do futebol. Ele deixou seus pés no Golden Foot, que é uma espécie de calçada da fama do futebol que fica em Mônaco. Foi homenageado na categoria Lendas. Ficou em 9º lugar em lista feita pelo IFFHS de maiores jogadores brasileiros do século XX, e foi incluído também no Hall da Fama da seleção brasileira, que fica no Museu do Futebol. Como se não bastasse todos esses prêmios, ele ainda recebeu muitas homenagens. Existe um estádio em Palmas, no Tocantins, que foi batizado como Estádio Nilton Santos. Ele foi homenageado pelo governo local devido a um projeto social que ele tinha lá com jovens envolvendo futebol. E em 2017, o estádio do Botafogo, antes chamado Estádio João Avelange, foi rebatizado oficialmente como Estádio Nilton Santos. Lá no entorno, desde 2009, já existe uma estátua dedicada a ele. Então, com 2 estádios com seu nome e uma estátua, isso realmente não é pouco. Todas essas homenagens e prêmios são muito merecidas por Nilton Santos, que foi um cara que honrou
todas as camisas que vestiu. Então galera, gostaram? Deixem nos comentários aqui suas opiniões sobre o vídeo e também sugestões para os próximos aí pra gente falar no Carreiras. Não deixe também de curtir esse vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal caso não estejam inscritos ali. Acompanhe a gente também nas redes sociais ali no Instagram, no Facebook, onde a gente vai fazer então posts relacionados aos vídeos ali e manter vocês atualizados quando sair vídeo novo. Então no mais é isso, muito obrigado, abraços e até a próxima.